E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato, do canal Ideias e Fatos. Eu quero te pedir logo, entra aqui embaixo nos comentários, dê suas sugestões, sua opinião. É muito importante. Os meus vídeos eu quero basear nas suas sugestões. Não só das coisas que passam pela minha cabeça, mas por suas sugestões. Vamos lá? Vamos interagir? Isso aí, pessoal. E ao final desse vídeo você vai entender se o nazismo é de esquerda ou de direita. Ah, Renato, mas tanta gente já falou sobre isso. Sim, por isso mesmo a tarefa hercúlea. E eu vou tentar uma abordagem diferente para que você entenda definitivamente isso. E no final eu quero que você comente, por favor, o que você entendeu disso e se realmente concorda com a explicação. A primeira confusão que eu tenho que trabalhar com vocês é a questão do nome, tá? Primeiro, os alemães não eram chamados durante a Segunda Guerra Mundial de nazistas. Eles eram chamados de hitleristas. E constantemente esse cartaz aqui ele mostra isso. Esse outro aqui mostra como os alemães se viam. Eles se viam como nacional-socialistas. Era essa a designação, porque o nome do partido é esse aqui, ó, estranho, que eu não sei falar, tá bom? E o que significa em português isso aqui, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eles se viam como socialistas. A palavra nazista surgiu depois. Tem duas vertentes que diz, uma dizendo que dependendo, era um nome pejorativo, da Bavária, que significava gente atrasada, retrógrada, que acabou pegando, né, para os que estavam fora de lá. E outro que era a questão da abreviatura do nome Partido Nacional Socialista. Mas, em suma, Nacional Socialista. Bom, eu vou colocar aqui para vocês alguns cartazes para vocês verem como que eles eram coladinhos, tá? É tudo farinha do mesmo saco. Você tem os cartazes dos nazistas junto com os cartazes dos socialistas, ou seja, nacional-socialistas alemães e socialistas bolcheviques, que são as definições mais fáceis, tá? Agora, essa outra foto é bem interessante, que vocês vão ver. Aí vocês podem ver um monumento, tá? No meio de uma praça, escrito isso aí, sou socialista, porque parece-me incompreensível manter e operar uma máquina com tanto zelo, mas deixar a míngua, o mais pobre representante do trabalho, o próprio ser humano. Isso tá ou não tá com cara de socialismo? Tá, em que isso é relevante? Isso é relevante o seguinte, vou mostrar uns monstros para você. Esses também, mas não é o caso. Esses aqui. Esses caras aqui, todos esses sacanos aqui se acharam, né, se achavam socialistas, comunistas, e olha só a quantidade de morte que esses caras conseguiram acumular, tá? Stalin, 25 milhões mais ou menos, fora os que a gente não sabe, Mao Tse Tung, 75 milhões, Hitler, 30 milhões, Pol Pot, 3 milhões, e é muito mais gente fazendo besteira, tá certo? Mas a questão toda é o seguinte, todos eles se achavam socialistas e todos eles achavam que a corrente de pensamento deles era correta. E esse é o grande problema. Eu já tenho esse vídeo aqui que fala sobre esse assunto, tá? Porque antes de Marx, durante e depois de Marx, sempre vão existir pessoas dizendo que o seu socialismo é o correto, tá? Nesse período, dois socialismos estavam brigando, o socialismo bolchevique e o socialismo alemão, tá? Ah, mas o de cá é certo, o de lá não é certo, a questão é quem venceu a guerra. Se Hitler tivesse vencido a guerra, a gente estaria falando que os bolcheviques não eram socialistas. É para começar por aí, tá certo? Mas a história não terminou aí, tá? Você tem o socialismo hoje, né? Tem o socialismo fabiano, o gramsciano, o claudio-freiriano, até o chinês, que se diferenciou do de Mao Tse Tung hoje, que mistura um pouco de capitalismo com um pouco de todo autoritarismo stalinista, etc, etc. Tá bom? Agora, todos esses caras, em seu determinado tempo, acharam que eram a voz da verdade do socialismo. Tá bom? Agora, uma coisa interessante é que Stalin, nesse momento, ele chamava o Hitler de fascista. Esse termo fascista e tudo começou praticamente com os socialistas bolcheviques tentando tirar o foco do socialismo alemão. Imagina você mandando soldado para a guerra lutar contra outro socialista. O cara falou, não, ele não é socialista não, cara, ele é fascista. E é uma coisa meio louca. Quando a gente for estudar exatamente um pouquinho sobre o fascismo, dá para ver muito claramente a diferença. Mas não é esse o tema hoje. Corroborando com isso, eu trago para vocês o Manifesto Comunista de 1948. Olha o índice aqui. O índice coloca vários itens. A maioria falando era quando eles tentavam dizer o que era ser socialista. Mesmo assim, no item C aqui do capítulo 3, né? Ele coloca lá que o socialismo alemão ou o verdadeiro socialismo. Eles discutem isso. O socialismo é conservador ou burguês, aí vai. Eles fazem essa discussão, porque já existia essa briga interna dentro das alas socialistas, certo? Eu trago esse pedacinho do manifesto que coloca claramente aqui a questão, por exemplo, da ideia internacionalista do socialismo bolchevique, contrariando com a ideia nacionalista e racista do socialismo alemão,
que tinha todo um ufanismo histórico, eles imaginavam, idealizavam um passado diferente, fora da realidade. Os russos, eles simplesmente destruíram o passado deles. Os alemães tentavam recriar esse passado. E agora eu trago uma pérola para vocês. O Hitler, em 1923, ele deu uma entrevista, que tá aqui, tá bom? Para um jornal. E nesse jornal, ele fala a respeito da visão dele. Ele coloca: o socialismo é uma antiga instituição ariana germânica. Nossos ancestrais alemães mantinham certas terras em comum. Eles cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. Então, Adolf Hitler falava isso e Stalin falava o contrário. Os dois se batiam, os dois eram socialistas e os dois discutiam, com diferenças. Entendeu? Bolcheviques e nacional-socialistas. Tem outra coisa, tem uma moeda, se vocês repararem a moeda aqui, né, que tem... ela tem o foice e tem o martelo. Tá? Nós escolhemos nos chamar de nacional-socialistas. Nós não somos internacionalistas. Tá bom? Nosso socialismo é nacional. Exigimos o cumprimento das justas reivindicações das classes produtivas pelo Estado com base na raça e solidariedade. E aí vai. Vocês estão entendendo? Em suma, né? O nazismo não é de direita e não tem nada a ver com o conservadorismo atual. Que a gente não... eles ficam chamando os conservadores de extrema-direita e dizem que os nazistas são extrema-direita. Vocês viram o que era o nazismo, né? Não é socialismo bolchevique e não é fascismo. É um socialismo nacional alemão. É diferente, né? Mas os métodos são os mesmos dos socialistas. O socialismo muda toda hora, ele muda de roupa toda hora, ele se reinventa toda hora. Portanto, é injusto dizer que o nacional-socialismo alemão não era socialismo. Simplesmente pelo fato de que Stalin ganhou a guerra. Então, vocês estão a entender sobre essa questão do hitlerismo e do nazismo? Então, sem brincadeira, eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo está ficando grande demais. Eu decidi pegar parte do vídeo e vou dividir em 2 vídeos. Esse vídeo é praticamente um fechamento, mas eu vou fazer um outro vídeo com a cereja do bolo, com uma parte bem interessante para vocês completarem um raciocínio em cima desse tema. Combinado? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, comente, espalhe, curte, compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!